Olá, divininhos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e vocês estejam animados para começar o nosso capítulo 8, que está muito bonito, está cheio de novidades. Mas antes, olha só, decoração junina aqui atrás, né? Para poder a gente embalar no capítulo 8, que tem um tema muito legal: os povos e as comunidades tradicionais brasileiras. E aí, está curioso e curiosa para ver o que é que eu vou trazer no capítulo 8 para a gente ver? Então vem comigo, roda a vinheta! Como eu falei para vocês, no capítulo 8 nós temos aí então, né, as comunidades tradicionais, então o modo de vida da comunidade tradicional indígena. Então os povos indígenas são o tema do capítulo 8, que traz aí uma fruta típica da nossa cultura brasileira, um fruto típico nosso e que tem diversos tipos de formas de preparo diferente, que é o açaí. A fruta açaí, ela é originária da região norte, né? E ela é uma fruta que pode ser utilizada de diversas formas. Então, eu tenho certeza que você já experimentou açaí, ou que ama o açaí, e já degustou o açaí de diversas formas diferentes. Então, açaí processado com banana, o açaí somente açaí, o açaí com iogurte. Hoje nós temos uma grande diversificação de formas de produzir o açaí aí que agrada a todos os paladares e todos os gostos, né? Mas você sabia que existem desde bebida a pratos típicos do açaí em diversas regiões diferentes do Brasil? Então, na região norte, o preparo do açaí é outro, ele é misturado com farinha de mandioca ou tapioca e é servido com peixes. Já aqui na nossa região, da forma de doce, principalmente doces, sucos de açaí. Nós temos também uma forma de preparo diferentes, né? Do açaí, que vai também combinando com frutos do mar. Também vai acompanha bebidas, né, geladas ou misturado com frutas em outras regiões como o Sudeste. E nós temos então na região do Brasil, na região centro-oeste do Brasil, o consumo do açaí de outras formas também muito mais misturada, doces, sorvetes, como a gente costuma encontrar por aqui. Então, a gente tem a comunidade indígena. Nós vamos ver as terras indígenas nesse capítulo, um pouco mais sobre o povo indígena, que é o povo da nossa cultura brasileira, o povo originário do nosso país. Então, muitos dos nossos hábitos alimentares, da culinária, da forma de falar, dos nossos costumes, das nossas crenças, vêm da cultura indígena. Então, os indígenas, eles são povos que são responsáveis aí, né, pela chegada, né, dos portugueses no Brasil. A cultura indígena também, né, está presente no nosso dia a dia, no hábito de tomar banho todos os dias. Então, esse hábito de tomar banho todos os dias é um hábito adquirido pelos indígenas. Então, ao longo do tempo, essas terras habitadas por indígenas, que são os povos originários do nosso país, foram ocupadas e foram transformadas e modificadas. Então, as terras indígenas, elas foram distribuídas em espaços urbanos, espaços rurais no Brasil, e uma parte apenas pequena foi transformada em reserva indígena. Então, nossa Constituição Federal, que é a nossa Constituição Cidadã, que nós vimos lá no capítulo 5 do livro 1, ela nos fala que o conjunto de leis mais importantes do nosso país, que também trata aí das populações indígenas, da comunidade indígena, vai reservar esse direito à terra indígena, né, para essas pessoas do passado, os índios, os remanescentes quilombolas, que nós vamos ver mais à frente. E para isso a gente precisa reconhecer essas terras como domínio de índios e domínio de comunidades quilombolas. Então, essas terras indígenas, elas são reconhecidas pelo governo e assim designadas como espaços
de recursos naturais destinados a essa população. E aí a gente tem esses espaços que são destinados à cultura indígena, nós temos alguns elementos naturais vitais para que essa população encontre uma forma de sobrevivência. Então, nós temos lagos, rios, né, um solo fértil, uma vegetação fértil, para que as pessoas possam fazer o plantio, o cultivo desses alimentos e também desenvolver aí a caça e a pesca. Dessa forma, então, vamos evitar que as terras indígenas que foram utilizadas aí no passado como divisão urbana, divisão rural, elas possam servir também a um propósito maior para as comunidades indígenas, como moradia, a própria relação do indígena com o meio ambiente, que é de preservação. Então, o índio, as comunidades tradicionais indígenas, elas retiram da natureza apenas aquilo que ela precisa para sobreviver. Isso garante a manutenção do nosso meio ambiente em determinados lugares, certo? Então, os costumes, as tradições, o modo de vida dos indígenas, eles são preservados a partir do momento que a gente reserva as terras indígenas, né, para a ocupação desses povos. E falando também, né, sobre as terras indígenas, nós devemos destacar aí o Parque Indígena do Xingu, que foi criado em 1961 e fica localizado no sul da Amazônia brasileira. Esse parque indígena, ele concentra aí uma reserva de 7.000 indígenas divididos em mais de 100 aldeias e 16 povos diferentes. É uma grande área, né, reconhecida pelo governo federal, e essa área é de proteção indígena, onde eles fazem uso do solo para cultivo de diversos alimentos, né, para consumo próprio, no caso, e também algumas comunidades ainda acabam vendendo alguns dos produtos, como o guaraná, como o açaí, e essas reservas indígenas, elas são utilizadas como os recursos naturais, né, a água, onde tem a pesca, a terra, o uso da terra todo com o manejo sustentável dessa terra, ou seja, práticas tradicionais de cultivo sem agressão ao meio ambiente. Então, esses povos, os tradicionais e os povos indígenas, eles são reconhecidos também como guardiãos da natureza, porque eles são povos que utilizam da terra, utilizam da natureza apenas aquilo que serve para sua sobrevivência, né? E que pode se abastecer por um período necessário. Então, os povos indígenas são povos que são considerados aí guardiões dessa natureza, guardiões da floresta, guardiões da nossa biodiversidade. São povos que têm práticas milenares que passam de geração de tribo para tribo e que conservam e conseguem extrair da natureza o seu melhor. Então, nós temos também, além dos povos indígenas, vários povos que habitam o nosso território brasileiro, que são povos de comunidades tradicionais. Dentre elas, as comunidades pantaneiras, ou seja, os pantaneiros que vivem no Pantanal Mato-Grossense, Mato Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul. Essas comunidades tradicionais, elas vivem em uma área alagada do Pantanal, né? E para sobreviver, eles vivem da pesca, da caça, da criação de gado e também realizam transportes, né, com esses animais. No Mato Grosso do Sul é muito comum essa vivência, né, do Pantanal, dos rios, a vivência mais ligada à natureza. Existe toda uma fauna e uma flora específica do Pantanal. Então, essa cultura, essas comunidades, elas reconhecem, né, a natureza e tudo que a natureza oferece, né, as ervas medicinais, os produtos, a fauna diversificada, como um costume, como uma marca de si mesmo, reconhecimento de si mesmo como pantaneiro, então é chamado de povo pantaneiro. E nós temos também os povos andirobeiros. Então, andirobeiros, quem são esses povos? As comunidades andirobeiras, elas se dedicam ao extrativismo da andiroba, que é um fruto, né? É utilizado para produzir o óleo mineral, utilizado também no cosmético, como cosméticos, né, em óleos medicinais, pelo seu poder de hidratação e poder de fixação na pele. E essas comunidades, elas conseguem se abastecer
desse produto, da venda desse produto. Então, nas regiões amazônicas, mais uma vez, nós temos também a cultura e o conhecimento dos povos andirobeiros, que são os povos que vivem do extrativismo da andiroba. E a andiroba também é chamada de maneira, né, de coleta desses frutos. Então, toda a coleta do fruto da andiroba, ela é uma coleta manual, é uma coleta artesanal. Eles utilizam ali um cesto, né, de coco, palha de coco, e aí eles vão colocando frutos, separando esse fruto entre bacias diferentes, né, e aí eles vão vender. Essa atividade participam em mulheres, crianças, pessoas de todas as idades, então toda a comunidade se envolve, deixando para o homem um aspecto bem diferente, deixando para o homem a dedicação à pesca. Então, as andirobeiras, como são conhecidas as mulheres, né, elas ficam ali no trato da andiroba, olhando os frutos que estão melhores, e os homens são dedicados, então, à caça e à pesca. Além dessas comunidades, nós temos as outras, né? Muitas comunidades tradicionais, como os caiçaras. Os caiçaras são povos ligados a áreas de mar, né? Então, são povos que vivem na região litorânea, Santa Catarina, Paraná, uma parte em São Paulo, Rio de Janeiro, e são povos que vivem da pesca, principalmente, são comunidades muito ligadas ao artesanato, são comunidades que têm ritmos musicais próprios, né? Diversidade cultural, uma forma de viver, um modo de viver muito diversificado, e se utilizam tanto do extrativismo como também do artesanato e do turismo para sobreviver. Além desses povos caiçara, nós temos aí os apanhadores de flores de sempre-viva. A flor sempre-viva, como o nome diz, ela consegue ter uma mesma aparência depois de colhida, muito tempo depois de colhida. Essa flor, ela está na região da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, e nós também temos aqui alguns remanescentes na Chapada Diamantina, na Bahia. Essas flores, a coleta dessas flores, elas são utilizadas aí pela produção de artesanatos, de decoração. São florzinhas muito delicadas e essas comunidades, né, elas utilizam essas flores para vender e para ornamentar, né, para ornamentações. Então, a plantação e colheita, né, das flores de sempre-viva, mas também esses apanhadores vivem aí nessa parte da Serra do Espinhaço, na Chapada Diamantina, né, também fazem aí a criação de animais, a caça, a plantação, o milho, o feijão, as ervas medicinais e alguns outros tipos de frutos, como a mandioca, e se alimentam, né, do cultivo dessa diversidade de alimentos, ok? E nós temos também os cantadores de mangaba. Olha só quantos povos tradicionais nós temos no Brasil, ligados à nossa diversidade de solo, de clima, de relevo, de povos, de mistura, né, de raças, de cores. E aí a gente tem os catadores de mangaba, que são extrativistas, né, do fruto da mangaba, e eles coletam esse fruto para poder produzir sucos, compotas de doces, né, vira também sorvete. Eles podem utilizar também como festividades, né? Festividade da mangaba. E essa atividade ela acaba traindo também o turismo, acaba preservando a natureza, porque com a coleta da mangaba tem-se toda uma tradição de cantigas, de modo de fazer, de doces, receitas e até mesmo na própria manuseio da mangaba e na própria colheita da mangaba. Então, essas comunidades são formadas por mais de 600 famílias que estão principalmente no estado do Sergipe, aqui no Nordeste. E, por fim, não menos importante, uma das comunidades mais expressivas depois dos indígenas, que são os remanescentes quilombolas. E aí? O que são os remanescentes quilombolas? São os povos que vivem, foram forçados, né, a trabalhar, os povos escravizados que foram forçados a trabalhar e, né, eles se refugiaram na mata, se juntaram em quilombos nessas matas e formaram comunidades de quilombolas, de africanos que estavam fugidos, né, que saíram em busca de sobrevivência e de liberdade. Então, eles formaram comunidades quilombolas e essas comunidades quilombolas existem até hoje. Então, esses moradores descendentes desses quilombolas, esses africanos que foram escravizados, eles vivem no Brasil nessas comunidades ainda que são chamadas de remanescentes quilombolas, porque são antigos quilombos. Nesses antigos quilombos, nós temos várias comunidades que têm um modo de vida
festividades diferentes, cultura diferentes, práticas de agricultura diferentes, práticas de criação de animais diferentes, práticas de cultivos diferentes e ainda abre esse espaço para o turismo de pessoas que queiram conhecer os quilombos aí, os antigos quilombos. Então essas comunidades, elas são principalmente comunidades rurais e atualmente se tornaram um pouco mais urbanas com a chegada aí, né, da urbanização cada vez mais próxima da zona rural. E aí a gente tem um crescimento dessas comunidades, a expressividade dessa comunidade no ritmos musicais, nos festivais culturais, e atualmente nós temos aí contabilizados aproximadamente 3.400 comunidades remanescentes quilombolas que são distribuídas aí entre os estados do Nordeste do Maranhão, Bahia, Pará, né, os estados do Sul aí, do Sudeste, Minas Gerais, voltando novamente para o Nordeste, Pernambuco. Então nós somos uma comunidade expressiva, né? A comunidade quilombola, né, que faz parte também do estado da Bahia, é uma comunidade muito expressiva e a maioria são afrodescendentes, né? E alguns outros que não são afrodescendentes, mas que vivem nessas comunidades. Pronto, viram só? Quantos assuntos legais nós temos sobre esses povos tradicionais e comunidades tradicionais que ajudam a manutenção da cultura do nosso povo brasileiro, na manutenção aí da nossa natureza. E aí, gostou desse assunto? Gostou de toda essa diversidade de povos, dos povos indígenas, conhecer um pouquinho mais dos povos tradicionais diferentes e conhecer também um pouco dos povos remanescentes quilombolas? Tá curioso? Quer saber mais? Quer debater sobre esse assunto? Então corre para a nossa aula online, traz todas as suas dúvidas, traz todas as suas ideias, tudo que você quer saber e vamos debater um assunto bem gostoso, que é esse assunto do capítulo 8. Te espero lá na aula online, tá? Beijo, tia Marjorie, tchau, tchau!